Hello, aqui estamos de outras histórias. Uma semana cheia de pequenos assuntos. Desce a vinheta aí, brother. Outras histórias. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, acione o sininho de notificações para receber os vídeos. Assiste até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Compartilhe com os amigos. Beleza? Se não tiver gostado, compartilha com os inimigos. Sendo assim, essa semaninha que está atravessando, né? Setembro acabando, outubro começando, ela apresentou umas coisas muito interessantes. Vocês lembram que tinha 2 jogadores de futebol que estavam sendo julgados, né? Seriam avaliados lá em Londres, o caso do nosso Lucas Paquetá, que poderia ser banido do futebol. Aqui no Brasil, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, pegou aí 24 jogos, uma coisa assim, por causa de um cartão amarelo. Já na Inglaterra, o caso do Lucas Paquetá foi tão mal conduzido pela Football Association, a FA, tão mal conduzido, que o Paquetá, pasmem vocês, foi absolvido. Por questões que são absolutamente dramáticas, na medida que foi tão mal conduzido todo o processo que, se houve ou não mérito para a condenação, acabou se perdendo. É como você coletar provas falsas e não poder usar, por exemplo, gravação. Você vai lá, grava um negócio, a coisa não é falsa, ela está valendo, mas você não pode usar, porque a maneira que você coletou a gravação era falsa, você falseou para coletar a gravação, você não tem direito de gravar nada dos outros. Mas o fato é que não é crível que uma investigação que durou pelo menos 9 meses termine de uma maneira tão estranha. E o pior, com erros da própria condução da entidade que julgou. Seriam isso outras histórias? Outra coisa legal que essa semana está apresentando é a convocação de seleção brasileira. E mais uma vez vamos nós para aquele sofrimento. A seleção brasileira é um sofrimento de ver. Meus amigos falaram que não vão ficar assistindo o jogo da seleção. O cara começa a ver o jogo, daqui a pouco ele está mal-humorado, não quer mais tomar cerveja, está de bico, está xingando a televisão. Pois é. Mas há uma coisa interessante na seleção brasileira. O treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, é provavelmente um dos maiores treinadores do mundo. Ou seja, se depender de treinador, nós estamos bem servidos. Por outro lado, ainda dentro desse panorama, é muito curioso notar que o presidente da CBF, que ficou famoso porque barrou a camisa vermelha da seleção brasileira, ele falou que ia dar uma arrumada no calendário. E deu. Agora você vai ter o Campeonato Brasileiro de janeiro a novembro, misturado com Copa do Brasil, misturado com Campeonato Estadual e com jogos paralelos. Meu filho. Jogo de tudo que é jeito, para tudo que é lado, com a qualidade baixando rapidamente, com os piores juízes do planeta e com a torcida diminuindo devagar e sempre. O futebol está perdendo a pujança e vai perder, porque os jovens não estão mais vendo futebol, hein? Os jovens que veem futebol hoje, por exemplo, aqui no Rio, são todos Flamengo. Porque o que forma a torcida jovem é ganhar campeonato. Quem faz isso aqui no Rio é o Flamengo. E, obviamente, que os outros clubes não estão conseguindo fazer isso. Outra coisa curiosa, você leva o garoto para ver um jogo de futebol, partidas horríveis, truncadas, pessimamente apitadas, com intervalo de VAR para considerar se foi gol ou não, de 9 minutos. 9 minutos. Como é que você vai vibrar depois de 9 minutos? E os garotos, muito jovens, 10 e 15 anos, eles tentam ver o jogo, às vezes, com os pais, com os tios, com os amigos. Mas como o jogo vira uma morrinha alucinante, os caras mergulham no telefone. E uma vez no telefone,
ninguém mais faz eles levantarem a cabeça. Além do que, as nossas arenas, que os estádios agora são arenas, só levam torcedores de vôlei para o futebol. Os torcedores de vôlei vão para o campo, porque os ingressos são caros. E o povo acabou meio que banido dos estádios, porque o ingresso mais barato a 100 pratas, você tende a não ir. Que semaninha engraçada. E nem chegou o fim de semana, primeiro fim de semana de outubro. Uma outra coisa que chamou atenção hoje, e aí não é nem de futebol, essas coisas do jornal. Aquela menina chatíssima, aquela suequinha, que é contratada como garota propaganda dos ambientalistas, como é o nome dela? Veneziana? Brecha? Não, é Greta. Eita, nome horrível. Essa menina, ela, dei notícia de hoje, né? Ela foi detida com a tal flotilha que está indo para Gaza. E eu fiquei me perguntando, mas essa menina não era aquela ambientalista? Por que ela não está aqui em Belém do Pará promovendo a maravilhosa COP? Ela deveria estar voltada para isso. E a COP tem todo o desenho, né? Toda a linha mestra arrumada para ser um retumbante fracasso. Curiosamente, a maioria dos países que tinham agendado estão desistindo. Inclusive porque houve uma trampa nos preços de hotéis em Belém que subiram de maneira assombrosamente assustadora. Coisas do Brasil. E para deixar vocês irem descansar, é legal a gente saber o seguinte: os eventos que estão se dando no mundo começam a ganhar uma forma inopinada. Não havia acontecido antes, durante as questões que envolvem o Oriente Médio, países do Oriente Médio, muçulmanos, fecharem a questão para o fim do terrorismo na região, representado por esse grupo famigerado do tal do Hamas. Isso é uma novidade no cenário internacional, já que esses chamados acordos de Abraão estão surtindo alguns efeitos que provavelmente a diplomacia frouxa do Obama e a diplomacia inútil do Biden, o famoso BD, não conseguiram resolver em tantos anos. E essa guerra vai terminar da maneira correta, com uma Palestina livre, primeiramente dos terroristas, e quem sabe com a volta de uma autoridade palestina limpa do sangue de inocentes, porque sujar as mãos no sangue de inocentes, sim, são outras histórias. A gente se vê.